Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante e repetitivo no critério dúvida de vocês, e nós recebemos algumas dúvidas relacionadas a isso em alguns canais, por isso nós estamos aqui trazendo informações para esclarecer o que é as 3 modalidades de planejamento definidas em lei, algumas lícitas, outras ilícitas e outras que têm aparência de lícita, mas nós vamos falar hoje sobre elisão, evasão e elusão fiscal. Se esse tema é relevante para você, você gosta de matérias relacionadas a empreendedorismo, direito tributário, direito empresarial, nos siga, compartilhe esse material com aquele seu colega que merece ter acesso a informações relevantes como essa. E se esse conteúdo lhe fizer crescer, fizer de você alguém melhor do que o que você era antes de assistir esse vídeo, curta, comente, compartilhe e deixe o seu gostei no vídeo. Se isso não acontecer, então segura a mãozinha, não faz nada, não curte, não comente, não compartilha. Portanto, iniciamos pela elisão fiscal. A elisão fiscal é uma prática lícita voltada ao planejamento tributário. De forma que o que se faz na elisão é entender como os fatos geradores acontecem, onde os fatos geradores acontecem e quais as alíquotas que devem ser cobradas para aquele fato gerador. Por isso, a elisão fiscal, muitas vezes, ela é uma prática realizada antes do fato gerador acontecer. Isso porque o planejamento, em regra, ele é anterior ao acontecimento do mundo fenomênico. Nós temos um grande exemplo relacionado ao ISS e a Lei Complementar 116 de 2003. O ISS sendo um tributo municipal em muitos municípios, já que eles têm autonomia para fazer os seus códigos, eles estabelecem que as alíquotas variam de municípios para municípios. Tem municípios que cobram menor alíquota de ISS e tem municípios que cobram maior alíquota de ISS. E nada impede que você escolha livremente qual é a sede da sua empresa onde você vai prestar um serviço, ou vender produtos, ou seja lá, o tributo que vai incidir sobre o ISS. E tem uma lista específica e às vezes até tem complicações entre o que é incidência do campo do ISS e o que é a incidência do campo do ICMS. Mas isso é matéria para um outro vídeo. Portanto, o planejamento da sede do seu estabelecimento, ele é livre. E você escolher o município que obriga você ao pagamento da menor alíquota de ISS é uma inteligência fiscal. É uma assessoria eficaz de planejamento tributário. E aí não temos nenhuma ilicitude. Imagine vocês que se o município exige o pagamento de uma alíquota de 2% e o outro município vizinho, ali no entorno, exige a alíquota do pagamento de ISS a 5%, se você simplesmente sediar a sua empresa no município que exige a alíquota de 2%, você vai estar tendo a economia tributária de 3% de ISS sobre o volume de operações que você realizar. Muitas vezes, isso é a diferença entre o sucesso e o fracasso da atividade empresarial. Superada a matéria da elisão fiscal, nós passamos para o segundo tópico, a matéria da evasão fiscal. Esse já não é um campo de licitude tributária. Aqui nós estamos falando de práticas ilícitas. Portanto, as práticas ilícitas reiteradas que acontecem no judiciário, elas geralmente estão ligadas à sonegação fiscal, à ausência de informação fiscal, à dissimulação de livros contábeis ou mesmo à fraude. Portanto, exercendo alguma dessas atividades, estaria o contribuinte no campo da evasão fiscal. Vamos a um pequeno exemplo. Imagine que uma empresa ela emite meia nota. Então, ele faz uma venda de uma operação de 100 mil reais e ele emite uma nota no valor de 50 mil reais. O objetivo aqui também é recolher menos tributos. O objetivo aqui também é pagar a menor parcela tributária, mas os fins e os métodos usados foram métodos irregulares. A empresa, por exemplo, que usa a mesma nota fiscal para viajar com 2 mercadorias em destinos semelhantes. Isso se chama a prática de nota viajada passando pelo posto fiscal. Essa prática de utilizar-se de uma mesma nota para viajar 2 caminhões com a mesma mercadoria no mesmo destino, ela tem o objetivo de pagar uma vez só o tributo.
Então, a outra carga, supostamente, ela não tem tributação a pagar, porque a nota já foi emitida, não tem uma nova nota. Essa prática está dentro do campo, sim, das ilicitudes. Portanto, diferente do que nós tratamos em Elisão, a evasão fiscal, ela é uma prática ilícita e não tem forma prescrita em lei. Ainda, para complementar a evasão fiscal, existe um grande mito de que se o planejamento for feito depois do fato gerador, seria ilícito, e antes do fato gerador, seria um planejamento tributário lícito. Isso não passa de um mito. Porque imagine, nós temos um grande exemplo no imposto de renda da pessoa física. Veja que o fato gerador do imposto de renda da pessoa física já aconteceu. E no ajuste anual, no ano posterior, você tem inclusive duas opções legais para fazer a sua declaração do imposto de renda. Você pode fazer ela de forma simplificada, reduzindo 20% da base de cálculo, ou você pode fazer ela de forma detalhada, onde você inclui todas as despesas passíveis de restituição. E muitas vezes você escolhe apenas no momento da sua declaração. E olhe, isso aqui é planejamento. Isso aqui também visa a redução do pagamento de tributos. Mas ele foi analisado apenas depois da prática do fato gerador e não tem nenhum problema com relação a isso. Portanto, o momento do fato gerador é um mito para estabelecer se é planejamento tributário ou se não é planejamento tributário. Seguimos agora no último campo, a elusão fiscal ou elisão ineficaz. Por quê? A elusão fiscal nada mais é do que uma grande ilusão. É exatamente isso que acontece quando nós estamos falando de elusão fiscal. A elusão ela é, portanto, uma prática prevista em lei, regulamentada, mas que foi realizada para burlar, para fraudar uma relação jurídica diversa. Nós estamos aqui falando de um negócio jurídico possível, prescrito em lei, mas executado de forma equivocada, com o objetivo único de fraudar a legislação tributária. E aí nós temos práticas mais elaboradas. Um grande exemplo disso é a operação societária entre comprador e vendedor de imóvel. Entre comprador e vendedor, onde o objetivo é burlar a legislação tributária para evitar o pagamento do ITBI. O que é que eles fazem? Eles constituem uma pessoa jurídica, informam no contrato social que o social dessa empresa será, por exemplo, de 2 milhões de reais. O sócio comprador do imóvel integraliza 1 milhão de reais em dinheiro. O sócio vendedor da unidade imobiliária integraliza 1 milhão de reais em imóveis. Esse rol, acervo patrimonial, então passa a ser da pessoa jurídica. Depois da integralização, o sócio vendedor do imóvel, que o vendeu a 1 milhão de reais, sai da sociedade. E permanece na sociedade apenas o sócio comprador do imóvel. Até aí, a fraude não se escancarou, né? Mas suponhamos que essa empresa nunca realiza uma operação, não compra, não vende, não presta serviço, não emite uma nota fiscal, e depois de toda essa alteração societária, integralização de capital, na qual, é bom que se saiba, ao integralizar capital com imóveis não incide o ITBI, o sócio que permaneceu, que era aquele sócio comprador, ele extingue a pessoa jurídica, sem razões. Então, extinguindo a pessoa jurídica, sem operação, sem venda, sem compra, sem nenhuma operação comercial, destruiu o intuito mercantil da constituição da pessoa jurídica para operar no mercado como uma atividade empresarial, atividade economicamente organizada para a produção de mercadorias e serviços. Não houve nenhuma produção de mercadorias nem serviços. E o que acontece com esse imóvel? Por ser acervo patrimonial e a empresa ter sido encerrada sem dívidas, ele retorna para os sócios que são os permanecentes. Os sócios retirantes perderam esse acervo patrimonial e, como nesse nosso caso de planejamento ardio, sorrateiro, o sócio que permaneceu foi o comprador da unidade imobiliária e ele agora é dono dessa unidade imobiliária sem precisar pagar o ITBI. Portanto, perceba, a operação é lícita, ela é prescrita em lei, ela é regulamentada, mas ela foi firmada mediante fraude com o intuito único de não recolher tributos sobre aquela operação. Então, assim, nós explicamos para vocês essa grande dúvida, espero que tenha esclarecido, que faça de vocês pessoas mais sapientes e conscientes de que o planejamento tributário, ele não tem momento, o planejamento tributário é uma prática lícita, ressalvadas as hipóteses relacionadas à fraude, ao conluio, a desvio, que podem inclusive gerar crimes contra a ordem tributária.
E aí se responderá ao sócio, às pessoas que praticaram desse ato, em duas searas, a seara civil, comercial, e a seara criminal. Esse não é o objetivo do planejamento tributário. Ele deve trazer para quem o solicita uma relação jurídica estável, uma economia tributária e principalmente paz. Se isso não acontecer, o planejamento tributário não serviu ao fim colimado. Tudo bem? Espero que esse conteúdo chegue até vocês de forma clara, precisa, esclareça esses três institutos extremamente confusos do direito tributário. E se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário, coloca aí embaixo, eu permaneci até o fim, para que eu entenda que você ficou comigo até o final e assim eu consegui prender a sua atenção durante a explicação desses institutos. O conteúdo dessa natureza será sempre disponibilizado nesse nosso canal. Fica o nosso abraço e até os próximos vídeos.